Buscando a luz, que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si. A vida voando sem nenhum tempo. É o amor que você vem durar, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma feliz, no mar o bramido da brisa abre o capítulo do doce amor, me fala os sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus, minha alma ansiosa já quer a cena gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, morremos sem ver. Jesus me revela mistérios do céu. Meus queridos irmãos, convido a todos para nós abrirmos a palavra do Senhor no texto que foi lido, Romanos capítulo 5. Mantenhamos a nossa Bíblia aberta e vamos ouvir o nosso Deus falar ao nosso coração mediante a exposição da sua preciosa palavra. É bem sabido por todos que a fé ela é cega, a fé ela sabe, a fé ela nos dá o entendimento. A fé é o firme fundamento. A nossa fé precisa estar bem fundamentada, precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Sabemos que Jesus Cristo, Ele nos salvou. Nós precisamos também saber do que fomos salvos, por que fomos salvos, para que fomos salvos, como Ele nos salvou. E para isso nós estamos mergulhando acerca das doutrinas fundamentais da nossa fé. Podemos entender um pouco sobre o que é a redenção. Hoje, se Deus nos permitir, com a ajuda do Espírito Santo e a atenção da igreja, nós iremos entender um pouco sobre a justificação. Sabemos que a redenção significa ou consiste em um resgate de uma propriedade. Éramos escravos do pecado, mas Jesus Cristo, com seu sangue, com seu precioso sangue, Ele nos resgatou, nos redimiu, nos comprou de volta e hoje nós estamos de posse da herança que pertence ao Senhor. E devemos viver como quem de fato foi comprado pelo Senhor. Jesus ele só é Salvador porque Ele é Senhor. Se Ele nos comprou, Ele é o nosso dono. Logo nós não temos mais direitos, abrimos mão da nossa vontade, morremos para nós mesmos, desistimos de nós mesmos, reconhecemos que a nossa vida está em Cristo e é para Ele que nós vivemos. Por isso que nós não vivemos de qualquer maneira, por isso que nós não nos entregamos ao pecado, porque nós temos um dono e nós também não temos nada, tudo pertence a Ele e das mãos dele que nós o devolvemos. Mas hoje iremos falar sobre a justificação. O que Deus ele fez por nós através da justificação e como isso impacta a nossa vida cristã. Justificação, enquanto que na redenção Jesus ele nos comprou, na justificação ele nos declarou justos diante do tribunal de Deus. Se você está aí e ainda está entendendo, diga amém. Eu vou repetir. Na justificação fomos declarados justos ou inocentes diante do juiz eterno que é o nosso Deus.
E isso deve impactar a nossa vida cristã. Em Romanos 5:1, nós vemos essa expressão: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em uma geração onde muitos tentam ser aceitos por Deus através de obras, através dos seus próprios esforços, através de uma religiosidade vazia, através de um desempenho moral, através de uma performance religiosa, mas isso não justifica o homem. A justificação é de cima para baixo e jamais de baixo para cima. Nisso, o cristianismo difere de todas as religiões do mundo. Religião significa religar. Toda religião é uma tentativa de um homem ser religado a Deus por meio de um sacerdote, por meio de obras, mas não é isso que Deus fez por nós. Deus, Ele veio ao nosso encontro. Muitos tentam ser aceitos por Deus por aquilo que fazem, porém somos aceitos por Deus por aquilo que Ele fez por cada um de nós. A Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, será justificado por meio das obras. A Bíblia diz em Romanos 13:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito da lei, mesmo sendo instituída por Deus, foi Deus quem instituiu a sua lei, mas o propósito dela nunca foi salvar, pois a salvação sempre foi pela graça. A lei apenas revela a pecaminosidade do homem, ou seja, a lei apenas nos torna indesculpáveis diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 13:19, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Deus instituiu a sua lei para que nós obedecêssemos a lei, mas o propósito da lei, o propósito da nossa obediência a Deus nunca foi nos salvar, foi apenas para nos dizer, nos alertar que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque no tribunal de Deus todos somos culpados e a nossa única esperança é a soberana graça de Deus manifesta ali na cruz do Calvário. Todos nós somos culpados, nascemos assim. Diante do tribunal de Deus, nós já estávamos condenados, mas a cruz nos trouxe a justificação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não apenas um, não apenas dois, todos nascidos de Adão pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não por obras, não por uma obediência que praticássemos, mas por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A doutrina da justificação é o coração pulsante do Evangelho, é o centro do Evangelho. Certa vez Martinho Lutero disse que esta doutrina, se essa doutrina cair, a fé cristã cai com ela. Se nós não cremos na justificação, nós não cremos em Cristo, logo estaríamos condenados. E olhando para Romanos capítulo 5, nós iremos compreender o que é a justificação, como ela acontece, quais são os seus efeitos e por que ela é tão essencial para a nossa vida cristã. Falando acerca da natureza da justificação, o que é a justificação? Essa palavra vem do verbo grego que significa declarar justo. Repita comigo: declarar justo. Agora, para fixar ainda mais na nossa mente, alguém por gentileza leia na versão NA ou em qualquer outra versão que fale justificar, Romanos 5:1. E outro que tiver irmãos a versão NVT, por gentileza, nos apresente também em nome de Jesus. Primeiro na NA. Alguém está com a Bíblia aberta? Romanos 5:1. Ou na corrigida? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
Cordeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, quem poderia ler na versão NVT? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Uma versão diz que somos justificados. Outra versão diz fomos declarados justos. Esta tradução está perfeita, porque no grego é isso que essa palavra quer dizer. Justificar não é tornar alguém justo por méritos próprios, mas é atribuir a ele a justiça de outro, ou seja, a justiça de Cristo. Na justificação, nós não nos tornamos justos, mas nós somos declarados justos mediante ao tribunal divino. A justificação não é um processo, assim como na santificação. A justificação é um ato jurídico realizado de uma vez por todas no tribunal celestial. A justificação é um ato realizado uma única vez. É claro que nós que somos salvos estamos no processo e Deus ele está nos tornando justos dia após dia. Mas na justificação não é isso que Deus faz. A Bíblia diz lá em Romanos 8:33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Porque nós não somos justos ainda, alguém tenta nos condenar por causa dos nossos muitos pecados. Mas a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. E Deus não nos justifica por causa das nossas obras, senão estaremos condenados. Mas Ele nos justifica por causa da justiça de Cristo. Amém, igreja? Justificar é diferente de tornar justo, mas é declarar justo. Justificar não significa tornar justo, significa declarar justo. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. Na justificação, Deus declara justo aquele que crê em Cristo com base na justiça de Jesus. Tornar justo é uma obra contínua do Espírito chamada santificação. Porque somos justificados por Cristo, não iremos viver de qualquer maneira, porque o mesmo que justifica é o que santifica. E nós entramos nesse processo. Mas não podemos misturar, porque misturar essas doutrinas distorce e anula a nossa segurança de salvação. Deus é o nosso juiz e Ele nos absolve com base na justiça de Cristo e não na nossa justiça. A Bíblia não diz que Deus transforma os eleitos em justos moralmente, mas que declaram justos diante do tribunal divino. E por que não significa tornar justo? Se justificar significasse tornar alguém justo, então a salvação seria adquirida por nós. A salvação seria um pagamento de Deus conforme a nossa obediência. Para que fôssemos salvos, teríamos que merecer esta salvação com base no nosso comportamento, com base nos nossos acertos, com base naquilo que nós fazemos. Mas a Bíblia é clara: todo ser humano é pecador. Lá em Jó capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz: quem é o homem para que seja puro? E quem é o nascido de mulher para que seja justo? Ninguém é justo. Esse Deus não confia nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto e que bebe iniquidade como água. Você já passou um dia sem beber água? A Bíblia diz que o ser humano ele é tão corrupto que da mesma forma que ele não passa um dia sem beber água, ele não consegue passar um dia sem pecar. É por isso que na justificação nós não somos aceitos por Deus por causa da nossa justiça, mas porque Ele decidiu nos declarar justo, baseado na justiça de Cristo e não na nossa. Os irmãos estão entendendo? Amém?
Se fosse baseado na nossa justiça, a obra de Cristo não seria suficiente, ou Deus não precisaria ter subido ali na cruz. Mas a justificação, ela não é esse processo de santificação, ela é imediata, ela é completa, ela está baseada na obra de Cristo e não no nosso progresso espiritual. A Bíblia diz em Romanos 4 e 5: mas quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A Bíblia se utiliza do exemplo de Abraão. E a Bíblia diz que se Abraão tivesse trabalhado, ele teria merecido a sua justificação, e aquele que trabalha é digno de seu salário. Mas aquele que não trabalha, porém crê, ou seja, não por aquilo que fazemos, mas quando cremos, somos justificados, porque a nossa fé nos é atribuída como justiça. Ou seja, Deus ele justifica o ímpio. Ninguém é bom, mas Deus ele justifica o ímpio. Não precisamos nos preparar para sermos aceitos por Deus. Deus nos aceita como somos, apesar de daqui para frente não permitir que nós permaneçamos assim. Isto mostra que a justificação depende da transformação da pessoa, mas da fé em Cristo Jesus. Por isso que nós pregamos: vinde como estáis. É como nós estamos que somos aceitos por Deus. Jesus disse certa vez que não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, a justificação ela é um ato, ela não é um processo como na santificação. Na justificação, Deus nos declara justo, na santificação, Ele nos transforma justo. Na justificação, o processo é imediato, na santificação, o processo é contínuo e é gradativo. Na justificação, a obra é de Cristo. Na santificação, a obra é do Espírito Santo de Deus. Imaginamos um réu diante do tribunal, ele é culpado, há muitas provas contra ele, mas alguém entra no tribunal, paga a pena em seu lugar e ele é completamente livre. O juiz não tem outra alternativa, porque ao invés de condená-lo, ele tem que bater o martelo e declará-lo inocente, porque outro entrou no seu lugar e pagou a sua dívida. E ali na cruz estavam unidos a justiça e o amor, porque Deus é justo, não deixaria o pecado impune, mas porque Ele nos ama, Ele cumpriu a pena no nosso lugar, e agora nós somos declarados justos diante de Deus. Essa é a justificação. Cristo assumiu a nossa culpa e nos declarou justos, baseado naquilo que Ele fez. Você está justificado por Deus. Você está legalmente livre da culpa. O réu não virou uma pessoa nova naquele instante, mas ele foi declarado inocente diante da lei por causa do que alguém fez por ele. Os irmãos estão entendendo? Estamos aqui na cena de um tribunal, alguém pagou a culpa, aquele réu não foi transformado imediatamente, mas apesar disso, ele está livre. Assim é a justificação cristã. Cristo pagou o preço e Deus nos declarou justos, mesmo sendo pecadores, em processo de santificação. É por isso que as pessoas não são condenadas pelos seus pecados, mas porque rejeitam a salvação. Porque para Jesus Cristo nos salvar, nós não precisamos ser perfeitos. Ele nos salva como nós estamos. Os irmãos estão entendendo? Em outras palavras, o inferno não será povoado apenas porque somos pecadores, mas porque os pecadores recusaram o perdão de Deus. Porque Deus não precisa que sejamos santos ou perfeitos para que sejamos aceitos por Deus. Para que nós entendamos, cabe uma ilustração. Imagine que haja uma cidade condenada por uma pandemia. Todos nós já sabemos o que significa isso. Uma praga se alastrou em nossa cidade. E agora, o que fazer? Não há o que fazer. Todos nós estamos isolados e condenados e sentenciados à morte. Mas alguém bateu na porta da cidade e ofereceu a cura.
disse: é possível que vocês sejam salvos. Alguns aceitam o medicamento e são curados, outros não aceitam o medicamento, dizendo que vão ser curados sozinhos. Eu não gosto do sabor do remédio, esse remédio não serve para mim, não se preocupe que eu vou ficar bem. E todos que não tomam medicação perecem e morrem. A pergunta é: eles morreram por causa da praga? Eles morreram porque a praga era irreversível? Eles morreram porque não havia cura? Não, eles morreram porque rejeitaram a única cura eficaz. Assim é o pecado e a salvação. Cristo é o único antídoto para o pecado. Por meio de Cristo nós somos inocentes e estamos livres da ira de Deus. Mas rejeitá-lo é optar pela condenação. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o capítulo de João 3 termina dizendo que quem não crê no Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Logo o inferno será perdoado, será povoado não apenas por pecadores, mas pecadores que rejeitaram o perdão de Deus. É responsabilidade de cada um responder ao chamado da graça de Deus. A graça de Deus é para todos, mas nem todos recebem esta graça. Conta-se que determinado juiz ou governador da cidade se disfarçou do pastor, colocou uma carta dentro da Bíblia e se apresentou na cela do condenado. Ele era condenado a forca e morreria no dia seguinte. Mas o preso não quis recebê-lo. Recebeu ele com grosseria, com insultos, cuspindo na sua cara e não quis saber do que ele estava dizendo. Acontece que o juiz ou governador, disfarçado do pastor, deu as costas e foi embora. E no momento da execução, aquele condenado soube da verdade. Seu tolo, aquele não era o pastor, aquele era o juiz, o governador da cidade, e dentro daquele livro estava a sua carta de liberação. Você poderia ter escapado da forca ainda a noite passada, e ele pôde declarar diante de todos: fiquem todos sabendo que eu não serei morto hoje por causa dos meus crimes, mas porque eu rejeitei a salvação. Jesus Cristo não precisa que façamos nada para que sejamos salvos. Ele já fez tudo no nosso lugar. A obra ali na cruz foi completa e nós só precisamos crer no nome do Filho de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Digo amém? Então, justificar significa declarar justo. Nós não nos tornamos justos para sermos aceitos por Deus. Deus nos declarou justo por causa de Cristo e por isso somos aceitos por Ele. Mas o texto diz: justificados, pois, mediante a Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos justificados mediante a fé. A justificação é pela graça, mas por meio da fé. A Bíblia diz em Efésios 2:8: justificados pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é a causa da justificação, mas é o instrumento pelo qual nos apropriamos dela. A justificação é aquilo que Deus faz por nós, mas nós nos apropriamos daquilo que Deus fez por meio da fé. A Bíblia diz em Romanos 13:28: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Nós não somos salvos pela força da fé, mas pelo objeto da fé, que é Jesus Cristo. Não é a fé quem salva, é Jesus Cristo quem salva, e Ele nos salva por meio da fé. Não adianta ter apenas fé, é necessário ter a fé na pessoa correta, na pessoa de Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. E não é fé mais alguma coisa, é apenas a fé.
Não é fé mais obras, não é fé mais dízimos, não é fé mais obediência, não é fé mais se congregar, não é fé mais isso ou aquilo outro. Aquilo que nós fazemos com as nossas obras são resultado da nossa fé, mas não é as nossas obras que garantem a nossa salvação, porque nós não merecemos a salvação. Longe de mim, ou quem sabe longe de você, dizer: Senhor, dá-nos tudo aquilo que eu mereço. Se pedirmos ao Senhor aquilo que merecemos, o inferno teria que se abrir agora e nós sermos lançados lá de cabeça para baixo imediatamente, porque nós, como pecadores, merecemos a condenação, mas a salvação nos é dada pela graça, mediante a fé, e não porque nós merecemos. Os irmãos estão entendendo? Imagine que você agora mesmo está diante de uma ponte, mas a fé não é apenas confiar ou acreditar que a ponte pode levar para o outro lado. Você tem um rio para atravessar, entenda bem. Você precisa atravessar o rio. Nadando você não consegue, mas alguém lhe apresenta uma ponte. Tem uma ponte ali, você olha para ela, você diz: é verdade, tem uma ponte ali. Mas será que essa ponte sustenta o meu peso? Alguém lhe diz: sustenta sim. Você analisa e diz: realmente, bem estruturado, eu até confio nessa ponte. Mas se você não der um passo de fé e passar por cima dela, você chega do outro lado? Você não chegaria do outro lado. Essa ponte pode te levar com segurança para o outro lado, mas acreditar que ela existe não resolve o seu problema. Acreditar que ela é segura não resolve o seu problema. Estudar a estrutura da ponte não resolve o seu problema. Nada disso te leva ao outro lado se você não der esse passo de fé e caminhar por ela. Assim também é com Cristo. Ter fé não é saber que Jesus existe. Ter fé não é apenas acreditar que Ele é o Salvador. Ter fé é confiar sua vida totalmente a Ele, como quem pisa sobre uma ponte na confiança de atravessá-la sem reserva. A ponte não precisa da sua força para sustentá-lo, ela só precisa da sua confiança. Jesus não precisa da sua força para lhe salvar, Ele só precisa que você confie a sua vida a Ele. A fé salvadora é entregar o peso da sua alma à obra de Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Justificados somos quando confiamos em Jesus Cristo. Justificados somos quando deixamos de crer apenas com a mente, mas também quando colocamos o nosso coração e a nossa vida nas mãos de Deus. A fé salvadora depende da nossa confiança total em Cristo. Amém, igreja? Lemos mais uma vez o texto, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um agente da salvação. A salvação não é por aquilo que fazemos, mas por causa do que Cristo fez. Recebemos a salvação por meio da fé, mas há um agente da salvação. É assim que Ele nos salva. A justificação só é possível por causa da obra de Jesus ali na cruz. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós merecíamos morrer, e por isso que nós somos salvos. A Bíblia diz lá em Isaías 53:11: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus Cristo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado, e por causa disso nós somos justificados diante do tribunal de Deus. Jesus é o grande agente da justificação, é por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos. Jesus é o nosso substituto.
A obediência ativa de Cristo atribui a nós a justiça. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Aquilo que nós éramos incapazes, nenhum ser humano seria capaz de obedecer a Deus na íntegra. A Bíblia diz que você cumprir todos os mandamentos, mas você fracassar apenas em um, você é culpado de toda a lei. A Bíblia diz que Adão só precisou pecar uma única vez para que toda a humanidade padecesse e estivesse condenada ao inferno. Mas Jesus Cristo, o único homem, em sua obediência, a sua justiça foi atribuída também a nós. A sua morte vicária, ela paga a nossa culpa. Ele sofreu em nosso lugar. Foi por isso que João disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, mas antes de subir ao Moriá, alguém perguntou para ele: aqui está a madeira para o sacrifício, aqui está tudo preparado, só está faltando uma coisa: onde é que está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. E a Bíblia diz que Deus ele proveu o cordeiro. Isaac foi poupado. Mas quando tratou-se de Jesus, Jesus ele não foi poupado, ele foi sacrificado sim, e a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Jesus, ele se entregou por nós, e Deus aceitou o seu sacrifício. Sem cruz não há justificação, sem sangue não há remissão de pecado, como diz as Escrituras. Sem Cristo não há salvação. Ali na cruz, Deus pagou a minha e a tua dívida, e nós não somos mais escravos, nós somos livres e somos aceitos por Deus. Toda a nossa aceitação diante de Deus não depende de sentimentos, não depende de empenho, não depende de méritos, mas depende daquilo que Cristo fez. Você confia a sua vida, a obra de Cristo ali na cruz? Você confia naquilo que Cristo fez? Ou você prefere ficar confiando no seu comportamento? Será que você ainda acha que merece ser salvo? Ou será que você crê com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, que Jesus Cristo é quem garante a minha e a tua salvação? A Bíblia diz que certo homem, um fariseu, que confiava em si mesmo, orava de si para si mesmo. A sua oração não passava do teto, e ele orava diante de Deus: graças te dou, porque eu não sou como o publicano, nem como os demais pecadores. Eu oro não sei quantas vezes por dia, eu jejuo não sei quantas vezes na semana, eu obedeço a leis, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo, e muito mais. Não sou como esse miserável publicano. Mas a Bíblia diz que, diferente desse fariseu, o publicano também decidiu orar. E a Bíblia diz que ele nem sequer ergueu os olhos aos céus, mas humildemente ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem piedade de mim, porque eu sei que eu sou mais miserável de todos os homens. Tem misericórdia de mim, porque em pecado nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. Sei lá como foi a oração do publicano, mas a Bíblia diz que este foi justificado, o publicano, o que era visto por todos como pecadores, aquele que se via como pecador, ele foi justificado por Deus, porque a Bíblia diz que o que se humilha, este será exaltado. Nos humilhemos diante de Deus e reconheçamos que a nossa salvação depende de Cristo e não de nós. Aleluia. Há um agente a essa salvação, mas essa justificação ela também tem um resultado. Como é que diz o texto? Alguém mais uma vez? Romanos 5:1. Um voluntário em nome de Jesus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Justificados pela fé, temos paz com Deus. Há um resultado dessa justificação. Paz aqui não é um mero sentimento, mas paz aqui é reconciliação. Nós temos paz com Deus porque fomos justificados por Cristo Jesus, cremos em sua obra, isso garante a nossa justificação. Cristo fez e nós cremos naquilo que Ele fez, e agora não somos mais inimigos de Deus. A paz foi restaurada. A Bíblia diz em Romanos 5:10: porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Em Efésios capítulo 2:3, Paulo diz que nós éramos filhos da ira, mas agora em Cristo nós fomos reconciliados. A Bíblia diz lá em Colossenses 1:20 que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. A justificação, ela nos dá um descanso espiritual. A justificação nos tira o peso da culpa. A justificação, ela nos liberta do medo da condenação. A justificação nos livra de toda e qualquer acusação do diabo. Porque fomos justificados, não precisamos mais viver sobre a culpa ou sobre a acusação. Porque somos justificados, nós temos acesso direto a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10:19: portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. O véu do templo foi rasgado e agora nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso a Deus, porque fomos justificados, nós fomos libertos da escravidão e do medo da condenação. A Bíblia diz: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Você crê que não existe mais condenação? Aleluia! Você crê que a obra da salvação foi completa na pessoa de Cristo Jesus? Aleluia! Não existe mais condenação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Não há mais conflito. Somos aceitos diante de Deus. A amizade entre o homem e Deus foi restaurada ali na cruz do Calvário. Justificação é isso. Enquanto a redenção é uma linguagem comercial, na redenção temos garantia de liberdade, porque servimos a um novo dono. Na justificação, nós somos declarados justos diante do tribunal eterno de Deus. Deus é o juiz. Ele tinha todo o registro da nossa vida. Diante dele nós estávamos condenados, mas Jesus entrou na sala, mostrou as suas mãos perfuradas e disse: Pai, eu paguei, está consumado. E o juiz declara: inocente, justificado, a paz foi restaurada. Eu aceito o sacrifício do Filho e agora toda a humanidade pode vir a mim. A porta da salvação está aberta. Aleluia! A fé é a chave e a obra de Cristo garante que não há mais condenação para mim e para você. Tão somente confiemos a nossa vida a Ele. Só quem entendeu diz amém. A justificação é o fundamento da nossa fé. É a base sobre a qual a nossa vida se constrói. Somos salvos pela graça, somos aceitos pela fé, somos reconciliados pelo sangue, somos livres pela cruz. Aleluia! Romanos 4:25 diz: a qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus Cristo, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Não são poucas, mas ele não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou e nós somos justificados por Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar um corinho de pé. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Agora, com entendimento, louvemos o nome do Senhor.